Quais são os blocos mais elementares do universo? Esta pergunta é feita desde a Grécia Antiga, mas apesar dos progressos feitos nos últimos séculos, ainda não há uma resposta definitiva. Mesmo assim, é impressionante o que foi feito nos últimos 100 anos. Usando o microscópio, podemos ver que a maior parte dos materiais são feitos por conjuntos de moléculas. Por seu lado, as moléculas são compostas por átomos. Existem 114 átomos, como se pode ver em qualquer tabela periódica. E são eles que compõem todos os objetos que conhecemos. Mas será o átomo o bloco mais elementar do universo? A resposta é não. O eletrão foi descoberto por J.J. Thomson em 1897, após confirmarem que os raios emitidos por tubos catódicos eram mesmo partículas novas. Por seu lado, a existência de próton foi confirmada em 1919 por Ernest Rutherford, ao observar que os raios emitidos por um tubo contendo hidrogênio tinham partículas cuja carga era a mais pequena até então medida. Esta experiência apenas foi possível devido ao trabalho de Eugen Goldstein, que criou o tubo de gás rarefeitos que emitiam raios e que foi posteriormente usado por Rutherford. Por fim, foi descoberto o neutrão em 1932 por James Chadwick, quando este estudava as partículas existentes na radiação alfa. Estas novas partículas não tinham carga, ou seja, não eram afetadas pela força elétrica, mas tinham sensivelmente a mesma massa de próton, o que levou Chadwick a afirmar que esta era mesmo uma partícula nova. Mas mais uma vez, estas não eram as mais elementares, à exceção do elétrão. Em 1964, Gell-Mann e George Zweig propunham que tanto o próton como o neutrão eram constituídos por quarks. Na altura, eles apenas sugeriram a existência de 3 quarks, a que chamaram up, down e strange, ou em português, cima, baixo e estranho. As experiências para detectar estas novas partículas eram cada vez mais elaboradas. Por exemplo, estes 3 quarks foram descobertos em 1968, apenas 4 anos após terem sido propostos, num acelerador de partículas nos Estados Unidos da América. Este acelerador faz com que eletrões percorram um comprimento de pouco mais de 3 km, ganhando uma energia muito grande, para depois colidirem com prótons e neutrões. Emergem destas colisões outras partículas. E foi após analisarem os dados resultantes desta experiência que foi possível detectar estes 3 primeiros quarks. Nos anos seguintes, foram propostos 3 outros quarks, chamados de Charm, Bottom e Top. O último quark a ser descoberto foi o Top, em 1995, 25 anos após ter sido proposto. Estes 6 quarks fazem parte de uma lista de partículas que se creem elementares, que servem para descrever tudo o que conhecemos até hoje. Ao mesmo tempo, eram descobertas outras partículas que se chamam leptões e bósons de Gauge. Quase toda a física era possível de ser descrita por estas 16 partículas. Digo quase porque falta uma partícula muito importante nesta tabela. Ela foi teorizada em 1964 por um conjunto de físicos, mas só foi descoberta em 2013 no acelerador de partículas LHC, que fica na Suíça. Esta foi a última partícula desta tabela a ser descoberta, e também é conhecida por partícula de Deus. No entanto, este nome não é muito usado pelos físicos, eles preferem chamar-lhe bóson de Higgs. O acelerador de partículas que foi usado para descobrir este bóson de Higgs é o maior do mundo, tendo 27 km de diâmetro. O custo de construção foi muito grande, cerca de 4,6 bilhões de euros. Para dar uma ideia, a riqueza produzida no Acre, que é um estado no Brasil, foi de 3,8 bilhões de euros em 2014. O consumo de eletricidade deste acelerador também é gigantesco. Ele gasta cerca de 120 megawatts e estaria para alimentar cerca de 120 mil casas. À medida que se procuram partículas mais pequenas, é preciso fornecer mais e mais energia e construir aceleradores de partículas cada vez maiores. Neste momento, há um projeto para fazer um acelerador de partículas na China e que será ainda maior que o LHC na Suíça, mas para já não há nada definitivo.
Para encontrar estas novas partículas, é preciso aceder a tamanhos mais e mais pequenos e gastar cada vez mais energia. Mas será que poderemos fazer isto para sempre? A resposta é não. Isto porque quando se criam grandes quantidades de energia em espaços muito pequenos, criam-se buracos negros. Portanto, não daria para encontrar mais nada. Isto sugere que há um tamanho mínimo e que não faz sentido falar de distâncias mais pequenas que esta. Esta distância mínima chama-se comprimento de Planck. Este simples facto tem implicações grandes, mas vou deixá-las para outro vídeo. Se gostaram deste vídeo, dê um gosto e subscrevam o canal.